Fala galera, hoje a gente vai falar sobre um dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa língua. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Lá em Tiago capítulo 3, versículo 6, a gente lê o seguinte: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Além desse texto, que é muito incisivo em relação aos cuidados que nós temos que ter com a nossa língua e o perigo daquilo que sai da nossa boca, o capítulo 3 do livro de Tiago e diversos outros textos da Bíblia nos falam sobre diversos pecados que nós podemos cometer com a nossa língua. Então, como cristãos, é importante que nós fiquemos atentos ao que sai da nossa boca. E por isso hoje nós vamos falar sobre 3 pecados que cometemos comumente com a nossa língua. O primeiro pecado que a gente quer comentar que nós cometemos com a nossa língua é a maledicência. Maledicência, basicamente, é falar mal dos outros. É óbvio que existem outros entendimentos, mas basicamente, para esse vídeo, falar mal dos outros. E isso é muito presente na igreja. Nós falamos mal dos pastores, falamos mal dos líderes, dos membros, falamos mal do grupo de louvor, de coisas que nós não gostamos. E a Bíblia nos alerta, e é muito clara, quando diz que da nossa boca não devem proceder bênção e maldição, que isso não é bom para o cristão. Então, essa mania que nós temos de ficar falando mal das pessoas é um pecado, e nós temos que tratar isso, porque a Bíblia nos alerta, como eu disse, diversas vezes sobre os pecados que cometemos com a nossa língua. O segundo pecado que nós queremos falar sobre a nossa língua é a mentira. E a mentira é algo muito comum, né? As pessoas mentem no trabalho para se safar de uma determinada situação, ou mentem no trabalho porque o chefe pediu para falar que não tá, para falar que não pode atender aquele telefonema, e nós às vezes não temos coragem de dizer que não vamos mentir. Mas a mentira é um pecado. A Bíblia fala muito claramente sobre isso, né? Quando diz que o diabo é o pai da mentira, deixa muito claro para nós que nós não devemos mentir. E que a mentira é algo que deve estar fora da vida do cristão. Então, um dos pecados que nós cometemos com a nossa língua é a mentira. Quando olhamos para a vida de Cristo, que passou todo o tempo aqui na Terra sem mentir nenhuma vez, esse deve ser o nosso rumo. Esse deve ser o nosso exemplo que nós devemos seguir. Então não importa a circunstância, não importa o momento onde você está, a mentira não é a solução. Muito pelo contrário, normalmente a mentira puxa outras mentiras e puxa outros pecados que surgem a partir da mentira. Então, guarde a sua língua desse pecado. Como cristão, dê o exemplo, mesmo que isso vá contra a vontade das pessoas. O que importa é que nós façamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós falemos apenas a verdade. É óbvio que nesse processo de falar a verdade, você também tem que se lembrar de ser doce com as pessoas, de ser cuidadoso com as suas palavras, mas entendendo que a mentira nunca é uma opção. E quando a gente fala que a mentira não é uma opção, não é que você tem que falar tudo. Algumas coisas você pode se guardar e inclusive comentar, falar, ó, isso eu não quero falar, isso eu não posso falar. Mas mentir não é uma opção. Então reflita sobre isso e que esse pecado não esteja na sua vida. O terceiro pecado que a gente quer falar é sobre usar a nossa boca para amaldiçoar pessoas, situações ou coisas nas nossas vidas. Você pode pensar que, nossa André, mas como é pesado isso, amaldiçoar as pessoas. Eu nunca amaldiçoei as pessoas ou ninguém, ou nenhuma situação da minha vida. Será que não? Quando nós falamos do nosso emprego, que o meu emprego não presta, que eu odeio o lugar que eu trabalho, que eu odeio o meu chefe, eu odeio o meu colega de trabalho, ou que a minha vida não presta, ou que nada dá certo no meu emprego, nada dá certo na minha carreira profissional, que eu nunca vou ter um parceiro ou uma parceira. Tudo isso que nós falamos são maneiras de amaldiçoar as situações ou as pessoas que estão à nossa volta. E quando nós fazemos isso, além de estarmos indo totalmente contra o que está escrito em Tiago 3,10, como eu já falei anteriormente, que da nossa boca não deve proceder bênção e maldição, que não convém que seja assim, nós não estamos entendendo que Deus está à frente da nossa vida, tomando conta de todas as situações, cuidando de tudo ao nosso redor. E se Ele cuida de tudo, eu não posso amaldiçoar as situações.
Se ele colocou o meu chefe na minha vida, eu não posso amaldiçoar o meu chefe. Se ele me deu o meu emprego, que eu orei tanto, que eu pedi tanto, e que eu dei testemunho na igreja quando ele me deu o emprego, eu não posso agora amaldiçoar isso. Como que a bênção se tornou em maldição em tão pouco tempo? Ou num longo prazo? A questão é, não podemos usar a nossa boca para amaldiçoar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou no nosso caminho. A palavra diz lá em Provérbios, que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Então, se é para usar a nossa boca para amaldiçoar, é melhor que nós fiquemos calados. Então, a reflexão do vídeo de hoje é para que você pense sobre aquilo que tem saído da sua boca. A palavra de Deus também nos diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. Para que você tem usado a sua boca? Tem usado para mentir? Para amaldiçoar? Para maldizer? Ou você tem usado a sua boca para glorificar a Deus, falar a verdade e abençoar as pessoas? Reflita sobre isso, ore a Deus, peça ajuda a Deus se for o caso, e que de hoje em diante da sua boca possam proceder bênçãos e verdades. Deus abençoe a sua vida. Paz. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu curtir, mas principalmente compartilhar esse vídeo com seus amigos. Os cristãos sofrem muito com essa questão dos pecados da língua. E também deixe seu comentário aqui, qual foi o pecado que a gente deveria ter falado e não falou? Ou quais foram esses pecados? De repente a gente grava um outro vídeo só para falar de pecados da língua. Valeu, galera!